Oi, gente, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo. Vou aqui hoje fazer alguns exercícios aí da lista 8, a lista onde a gente faz algumas contas usando as leis de Newton. Então, vou começar pela questão número 1, tá? Tá escrita aí a questão, vou ler, ó. Um astronauta com traje completo tem massa de 120 quilos na Terra, onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Ele então é levado à Lua, onde a gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado. E aí ele pergunta qual é o peso do astronauta na Terra, a massa do astronauta na Lua e o peso do astronauta na Lua. Gente, essa é uma típica questão aonde a gente tem que diferenciar a ideia de peso e massa. Então, vamos relembrar aqui a formulinha. Opa, pincelzinho, né, Jair? Pronto. Ó a formulinha. P igual a mg. Peso, ou seja, o valor de P é variável. Peso depende da aceleração da gravidade em um lugar. Geralmente a gente bota 10 quando é a Terra, mas se for um planeta diferente, um astro diferente, como o caso da Lua, a gente vai ter que colocar a gravidade daquele astro. A massa não. A massa, né, gente? A massa é fixa. Ela é medida em quilogramas e ela não muda. Então, por exemplo, o peso do astronauta na Terra e na Lua é diferente, mas a massa é a mesma aqui e na Lua, beleza? Então, vamos lá, ó. Ele fala a massa, ó. Um astronauta com traje completo tem massa 120. Opa, vamos pegar aqui o pincelzinho de novo. A massa é 120 quilogramas. E é dado que a gravidade na Terra, vamos chamar de GT, é 10 metros por segundo ao quadrado, e na Lua também, ou melhor, vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? A letra A, ele quer o peso do astronauta na Terra. Alright. Então a gente vem aqui. Basta, letra A, peso igual a massa vezes gravidade. Na Terra, a massa do astronauta é 120 e a gravidade é 10. Portanto, 120 vezes 10, o peso vai dar 1.200 newtons. Newton, olha só, gente, Newton, né? Peso é uma força, ele é medido nesta unidade de forças, o Newton, tranquilo? Então, vamos apagar aqui, tralalá, vamos apagar essa parte. Vamos ver agora o que a questão fala. Na letra B. Qual é a massa do astronauta na Lua? Essa daqui é tão simples que a gente nem precisa se preocupar. Qual será a massa do astronauta na Lua? Tadã! 120 quilos. Afinal de contas, a massa é a mesma em todos os lugares. Então a massa não muda. Então a resposta da letra B, muito simples, 120 quilos. E a letra C, ele pergunta qual o peso do astronauta na Lua em newtons. Horas, tranquilo? A gente vem aqui, peso igual a massa vezes gravidade. A massa, como já frisei, 120, não muda. E a gente multiplica por 1,6. Aí tudo bem, a pessoa não sabe lá, né? Calculadora. Aí tudo bem, a pessoa vem, pega aqui 120 vezes 1,6, tanã, 192. O peso, portanto, da bodega é 192 newtons, bem menor que aqui na Terra, né? Onde o astronauta é atraído com 1.200 newtons para o chão. Vamos então, gente, fazer uma outra questão.
Agora vamos fazer a questão número 4. E eu vou fazer depois a questão número 5. Você vai perceber que elas são bastante similares. Um elevador tem massa 100 kg. Ele sobe com uma aceleração de meio metro por segundo ao quadrado. Repare o que está falado aqui, ó. Ele sobe, tá? Sobe com uma aceleração de meio metro por segundo ao quadrado. Adote G igual a 10. Então, os três valores numéricos aí, a massa, a gravidade e a aceleração, estão dados e está fácil de identificar. Letra A, qual é o peso? Letra B, qual é a força resultante? Letra C, qual é a tração? Bem, a gente ainda não ouviu falar de tração, mas você vai ouvir falar neste exercício agora. Gente, então, primeira providência, vamos fazer o desenho aqui do elevador. Opa! Desenhando aqui o elevador. E vamos imaginar as forças que atuam sobre ele, né? Pode ter até algum objeto lá dentro do elevador, tanto faz. Tá? Pensando só no elevador. Quais são as forças que basicamente atuam sobre ele? Bem, sem dúvida, tem uma para baixo. Esta força é a força peso. Beleza? Essa força puxa o elevador para baixo. Agora, o elevador, ele está, de alguma forma, ele está suspenso por um cabo, né? Tem algum cabo esticado que serve para acelerar o elevador na subida e para frear o elevador na descida. Nesse cabo, ou em um fio, ou em uma corda, a gente diz que existe tração. Tá? Vem de corda tracionada. Às vezes aparece também tensão. Eu tento não usar o termo, mas às vezes aparece. Então, existe uma força puxando para cima aqui o elevador, que a gente chama de tração, porque ela está sendo exercida em um cabo. O cabo de aço que sustenta o elevador. Essas forças, será que elas são iguais? Depende. Por exemplo, se elas forem iguais, quando elas são iguais, elas se anulam e aí a força resultante sobre o corpo vale 0. Quando que isso acontece? Duas situações. Se o corpo estiver parado e se o elevador estiver subindo ou descendo, mas com velocidade constante. Qualquer dúvida, pega lá a minha aulinha de inércia, né, gente? E relembra isso. Se não há forças atuando sobre o corpo, ou se as forças se anulam, o corpo pode estar parado ou em MRU. Não é o caso aqui. O problema está dizendo que o elevador está subindo com uma certa aceleração. Ele sobe acelerando. Então, provavelmente, quem vence, quem é a maior força? Ora, aquela força que estiver apontando no sentido da aceleração. Né? No caso, uma aceleração de subida, né? E ele está ganhando velocidade para cima. Então, a força para cima tem que ser maior, beleza? A gente, em geral, representa a tração por T e o peso, você já sabe essa altura, pela letra P. Então, vamos fazer a questãozinha agora. De novo, ó. O elevador tem massa 100 kg. Ele sobe com aceleração meio. Adote G igual a 10. Qual o peso, qual a força resultante, qual a tração? Moleza. Letra A. Letra A. Opa! Não acostumo, gente. Letra A. Peso é simplesmente massa vezes gravidade. Tranquilo, né? Se a massa é 100 kg e a gravidade é 10, o peso vai valer 1000 newtons. Absolutamente nenhum problema, né? Moleza, letra A. Na letra B, o indivíduo pede a força resultante. Bem, gente, a força resultante, a gente lembra lá da segunda lei de Newton e descobre que a força resultante é massa vezes aceleração. Então, tranquilo de novo. Coloque massa 100, aceleração meio,
100 vezes meio, a força resultante vai dar 50 newtons. Beleza, né? Facinho também. Agora, o item que pode apresentar alguma dificuldade. Só para lembrar, qual é a tração exercida no cabo do elevador? Bem, nesse caso, né, gente, a gente tem que lembrar da figurinha aqui do elevador. Tá aqui o elevador, a gente tem o peso para baixo, a tração para cima e o elevador está acelerando para cima. Portanto, quando a gente tem duas forças, tração e peso, e opostas em sentido, como é que calcula mesmo a força resultante? Qualquer coisa, volta lá na aulinha de vetores, a gente subtrai a maior da menor. E qual é a maior? Bem, o problema diz que o elevador sobe com uma aceleração de meio metro por segundo ao quadrado, e sobe, tá? Então, a tração é a maior força aqui. Então, a força resultante vai ficar a tração menos o peso. Só que não é isso que ele quer, né? Ele quer a tração horas. Mas é fácil, basta a gente pegar a força resultante, eu já calculei na letra B, vale 50. Já na questão número 5, a gente tem uma outra situação. Repare o que temos. O elevador tem massa 200, um outro elevador, e ele desce com uma aceleração de 1,5 metro por segundo. Gravidade continua valendo 10. Pergunta as mesmas coisas. Peso, força resultante, tração. Vamos fazer aqui rapidinho. Então, opa, cadê o pincel? Gente, letra A, tranquilo. Peso, massa vezes gravidade. A massa é 200, gravidade é 10. O peso vai valer 2.000 newtons. Facílima a letra A. Letra B, igualzinho à questão anterior. Força resultante, massa vezes aceleração. Novamente, a massa é 200 e a aceleração é 1,5. Isso é uma conta simples, pode fazer aí na calculadora. Força resultante vai dar 300. Tranquilo também, né, gente? Então, o peso deu 2.000, a força resultante deu 300. E agora, quanto vai dar na letra C a tração? Bem, olha só, a situação é igualzinha. A gente tem o peso para baixo e a tração para cima. Só que aqui há uma diferença. Repare, o objeto desce com uma aceleração de 1,5 metro por segundo ao quadrado. Ele desce acelerando, tá? A aceleração está para baixo. Qual é o resultado? Quem que é a maior? É a força que aponta para onde a aceleração aponta. Tadã! É o peso. Então, nesse caso, na hora que eu for escrever força resultante, é a maior menos a menor, né? Aquela coisa que a gente já comentou. As forças têm sentidos opostos. Se elas têm sentidos opostos, a gente tem que fazer a maior menos a menor para chegar na resultante. Só que aqui, a maior é o peso. A tração é menor. Claro, o corpo está acelerando para baixo. Então, o cabo faz menos tração para deixar que o elevador acelere para baixo. Mas tem que ter alguma tração, né, gente? Porque se cortar aqui o cabo, aí ele cai com a aceleração da gravidade. Não é o caso. Ele está freando, né? Ele está tentando, não exatamente frear, foi mal. Ele está tentando reduzir o ganho de velocidade. Então, tem uma força para cima, só que ela não é tão grande quanto o peso. A força resultante, eu já esqueci quanto vale. Vale 300. Vale 300. O peso vale 2.000 menos T.
Vamos deixar aí para você resolver essa dificílima equaçãozinha aqui e descobrir que a tração vale 1.700 newtons. Essa é a resposta aí da letra C. Tranquilo, né, gente? Vamos fazer um outro exercício agora. Vamos fazer, para terminar essa aulinha de exercício e você ir fazer o resto da lista, a questão número 9. Uma partícula de massa igual a 10 quilos é submetida a duas forças perpendiculares. Daqui a pouco a gente lembra o que é isso. Entre si, cujos valores são 3 newtons, né, o newton está aqui, e 4 newtons. Qual é a aceleração? Ok. Gente, o que são forças perpendiculares? Vamos lembrar, é isso aqui, ó. É quando você tem, por exemplo, uma força F1 para cima e uma força F2 para a direita, aí elas são perpendiculares, elas formam 90 graus. E nessa situação, a gente calcula a resultante usando o seguinte artifício. Aqui está a resultante, né? Passa nessa diagonal. E a gente usa o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras. A força resultante ao quadrado, F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado. Tranquilo? Lembrou? Então, vamos começar calculando aí a força resultante. Força resultante ao quadrado, F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado. Horas. Ele diz que uma força vale 3 e a outra vale 4. Isso é uma conta bastante simples. Força resultante ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vamos só fazer a continha aqui rapidinho. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. 9 mais 16 dá 25. Acabou a questão? Ainda não, né? Porque a gente tem que extrair a raiz. Força resultante é raiz de 25, que vai dar 5 newtons. Aí a pessoa fica, ué, professor, mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu a aceleração. Pois é, mas se eu tenho a massa e tem forças envolvidas, está na cara que a gente precisava usar força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, eu precisava desse valor e desse para chegar na aceleração. Agora está tranquilíssimo, a gente já tem a força resultante, então a gente só escreve força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força resultante, ela vale, esqueci quanto ela vale, gente, vale 5. A massa vale 10 vezes a aceleração. Neste momento, o festival de erros começa novamente. A pessoa olha para a conta e, moleza, dá 5. A pessoa passa o 5 para o outro lado, faz 10 menos 5. Errou. A pessoa passa o 5 dividindo, dá 2. Errou. Tá? O que a pessoa, na verdade, tem que fazer? 10 vezes A. 10 vezes A. O 10 está multiplicando A. Portanto, ele passa dividindo. 5 dividido por 10 dá 0,5 metros por segundo ao quadrado. Repare que eu não tive que fazer nenhuma conversão de unidades, porque as forças já estão em newtons e a massa estava em quilos. Nem sempre é assim, tá? A aceleração, só para lembrar, tem que sair sempre em metro por segundo ao quadrado. Bem, gente, falamos aí bastante, né? O suficiente aí, fizemos um bom número de questões. Agora a ideia é terminar aí a lista 8, né, para se preparar para a avaliação, tá? Grande abraço, beijo para todo mundo!